boa tarde, ótimo sábado para você. Tá começando o nosso Pod Vida, o podcast do Saúde e Vida. Como é que anda a sua saúde? Tá boa? Tá precisando de cuidado? Tá precisando de informação? Então fica aqui com a gente, porque tem muita informação bacana para você. Conosco ele, Dr. Michel, nosso cardiologista, clínico geral, que está sempre aqui com a gente, dando essas orientações que são tão importantes e que podem salvar até vidas. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, queridos espectadores da TV Itaperuna. E é interessante isso que você acabou de falar, viu, Gláucia? Sobre buscar conhecimento. Na verdade, o consultório médico é um local também de ser meio que um local de aprendizado. É para ser um consultório escola. Porque os pacientes eles precisam estar cientes do que acontece com o organismo dele. Eles precisam entender qual é o impacto que aquela patologia causa no organismo dela, né? E ele precisa entender esse processo fisiopatológico quando a gente fala de doenças crônicas, porque a pessoa precisa conviver com aquele problema, né? Então, muito mais do que você se consultar e você conseguir uma receita, um encaminhamento, um pedido de exame ali, você precisa entender como conviver com aquela doença e o que esperar dela. Doutor, em off a gente estava conversando um pouquinho a respeito dessas pessoas que são consideradas hipocondríacas, né? Aquela pessoa que está sempre achando que está com uma doença X, uma doença Y, né? Existe, doutor, essa questão mesmo no seu dia a dia de consultório, né? Você nota que aquela pessoa, às vezes, tem uma doença, vamos falar até imaginária, né? Ou exagerada, se eu tenho uma coisinha, eu aumento, né? Como é que é isso, doutor? Conta pra gente a sua experiência. A hipocondria é um diagnóstico psiquiátrico e a gente não consegue fazer um diagnóstico apenas em uma consulta. É necessário, assim, uma observação, é necessário uma relação médico-paciente de algumas consultas para você começar a cogitar aquela patologia e realmente você conseguir ter uma certeza que se trata de um hipocondríaco verdadeiro. No meu dia a dia, hipocondria não é algo tão comum. O que aparece muito para mim são pacientes que estão com muito medo, que estão preocupados, que estão tensos, ansiosos por causa de um sintoma ou por causa de uma doença verdadeira, né? Não uma hipocondria verdadeira, que é aquela pessoa que imagina que tem doenças, mas uma doença verdadeira que causa muito medo e ansiedade e a pessoa acaba se automedicando ou buscando qualquer tratamento não muito bem recomendado no intuito de sanar aquela patologia. É uma coisa muito comum da gente dar um exemplo, talvez o exemplo mais comum seja os pacientes que tenham patologias que gerem dor crônica. Por exemplo, uma artrose de coluna, né? Quem não conhece ou quem não tem um familiar com artrose de coluna, é uma patologia extremamente comum e é um paciente que praticamente todos os dias tem algum grau de dor. E ninguém aguenta viver com dor. E no Brasil a gente tem assim um acesso às medicações muito facilitado. Você compra ali várias medicações como se você estivesse comprando uma bala no mercado. Se eu chegar na farmácia e falar assim, me dá 2 caixas de diclofenaco, você vai levar as 2 caixas de diclofenaco e nenhum questionamento ou solicitação de receita vai ser feita, porque é assim que funciona no Brasil, né? E o diclofenaco é uma medicação que realmente é maravilhosa para alívio de dor. Mas o leigo, o paciente que não tem conhecimento de causa, ele não sabe que o excesso daquela classe medicamentosa, os anti-inflamatórios, vão abrir uma úlcera no estômago dele, vão fazer uma insuficiência renal, que pode levar para uma hemodiálise, dependendo do tempo de uso desse diclofenaco, que vai elevar a sua pressão, né? Então,
a gente sabe os efeitos colaterais das medicações, existem tratamentos, existem medicações que são mais específicas para a dor crônica, mas o paciente, naquele desespero, ele só quer se livrar da dor. Então ele acaba se automedicando. E aparece isso muito para mim do ponto de vista de pressão. Quando a pessoa ela tem uma exigência muito cartesiana em cima da pressão, que ela exige que a pressão, em 100% das vezes que você vá aferir, a pressão tem que estar 120/80. Não é assim que funciona. A média da pressão tem que estar em 120/80, mas ela oscila ao longo do dia. E é muito importante as pessoas saberem o momento certo de aferir essa pressão. Então a pessoa está lá se automedicando para a pressão, mas o conhecimento sobre hipertensão e sobre medicação de pressão é isso daqui. Então ela está lá, eu acordo de manhã, eu meço a minha pressão, ela está boa, eu não tomo remédio. Aí dá 10 horas da manhã, ela está alta, eu tomo uma losartana. Aí dá 4 horas da tarde, ela está alta, eu tomo um alodipino. Aí no outro dia eu acordo, ela está 11/6, eu não tomo nada. Eu passo o dia com ela 11/6, eu não tomo nada. Aí no outro dia eu tomo novamente. Não existe isso. Então assim, isso não é hipocondria. Isso é um desespero de uma pessoa que tem medo da doença, mas ela não está com uma orientação adequada do que fazer. Então, para a gente conseguir sanar essa falsa hipocondria, porque essa hipocondria eu consigo resolver, construindo ali uma relação de confiança com o paciente, tendo um acompanhamento de perto, mostrando para ele que eu vou conseguir controlar essa pressão dele e ele vai parar com essas maluquices da prescrição que ele faz de trás da orelha dele. Essa falsa hipocondria eu consigo tratar. Agora, a hipocondria verdadeira é realmente um distúrbio psiquiátrico que precisa de um tratamento específico nesse sentido. É mesmo, Michel. A pessoa fica mesmo dependente. Claro. Ela se acha o tempo todo doente. Eu nunca... Sim. A gente tem a mania de chamar qualquer pessoa que se medica de hipocondríaco. Essas pessoas que falam isso talvez nunca tenham visto um hipocondríaco verdadeiro. A pessoa ela tem um sofrimento psíquico real. Ela sofre de verdade, ela realmente acredita que existe uma doença ali e ela se enche de exames e de procedimentos e ela se convence de que aquele exame não é bom o suficiente porque ela tem certeza que existe algo, mas nenhum exame ou nenhum médico consegue diagnosticar. Nossa, que sofrimento para a pessoa. É um sofrimento psíquico. É um sofrimento muito grande. Isso não é uma coisa que você, um médico, um clínico, vai conseguir sanar. É um transtorno psiquiátrico. Precisa de um tratamento bem feito nessa parte. Antibióticos no Brasil, Michel. Você acha Senhora. que existe um exagero? Ou as pessoas não... Não acho não, tenho certeza. Tem, né? A certeza absoluta. Qualquer dor de garganta é azitromicina ou amoxicilina que as pessoas querem tacar para dentro. E o prejuízo disso? E o prejuízo é que a pessoa ela vai ficando com bactérias multiresistentes. Isso não é apenas para a pessoa, porque se fosse só para a pessoa, cada um com seus problemas, né? A gente avisa 1, avisa 2, avisa 3, a pessoa continua fazendo, o problema dela. Agora, a questão é que isso vai se difundindo de uma forma populacional. E aí você vai tendo esse hábito passado de mãe para filho, porque essa mãe exagerada cria o filho dessa forma exagerada, e assim... E aí, ao longo dos anos, a população, de uma maneira geral, está exagerando no antibiótico. Isso vai selecionando bactérias cada vez mais resistentes. E assim, é igual uma briga de cavalo, é ali nariz a nariz. São as bactérias sofrendo mutações e ficando cada vez mais resistentes e a medicina avançando, criando antibióticos para sanar aquelas resistências. Nossa. Então é ver quem avança mais rápido. E isso talvez assim no âmbito ambulatorial não se perceba muito, mas intra-hospitalar é extremamente visível. E a gente tem lá, dentro de todo o hospital, a gente tem um infectologista
que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, que auxilia os médicos a ver qual antibiótico que vai ser mais eficaz para aquele caso específico, de tão difícil que às vezes é você conseguir dar conta de uma bactéria multiresistente. Que doideira, né? A gente precisa da ajuda do especialista olha na bem, área. gente, olha bem. E geralmente é uma combinação de 3, 4 antibióticos. E tem também esse negócio, Michel, você que é médico, você sabe me explicar. É porque a pessoa, às vezes, começa a fazer uso do antibiótico, né? Durante alguns dias, melhora, né? Abandona aquilo. Se é 5 dias, é 5 dias. Se é 8 dias, é 8 dias, não é? Tem essa... Não, achei que você ia falar de uma outra coisa. Mas que é o que convence as pessoas de que a conduta delas estava certa. Porque é o cenário mais comum, vamos falar aqui o que é mais comum. Uma dor de garganta, né? Você acordou, tá na época do frio... Você falou muito no dia anterior, né? Começa a arranhar. Fumou muito no dia anterior, falou muito no dia anterior, foi lá na festa 10 de maio, gritou muito para conseguir conversar lá durante a festa, acorda no outro dia com a sua garganta irritada, inflamada. Ela está simplesmente irritada e inflamada. O que você tem que fazer? Se hidratar, no máximo tomar um anti-inflamatório. Antibiótico? Não. Você não tem uma bactéria que está causando aquilo dali. A não ser que você tenha beijado 10 bocas na noite anterior e pegado alguma coisa. Mas assim, você não pegou essa bactéria. Você só está com uma garganta inflamada e irritada. Se você deixar quieta, tomar água, ficar quietinha, em 24, 48 horas, essa garganta vai melhorar. Só que aí a pessoa começa a tomar, já ia melhorar. Mas aí a pessoa começa a tomar uma azitromicina, aí no outro dia a pessoa acorda boa. Aí ela fala, tá vendo? Eu sabia que eu precisava ter tomado essa azitromicina. O médico lá não quis me passar. Foi eu tomar, eu acordei bom. Você já ia acordar bom, criatura. Você já ia melhorar. Mas as pessoas não têm esse entendimento. A pessoa melhorou apesar do antibiótico. O antibiótico não fez a menor diferença. Entendeu? Mas vai convencer isso para uma mãe que está com um filho com febre. Criança, principalmente, né, Michel? Você tem ali um quadro viral, né? Você tem um quadro viral. Quadro viral é raras ocasiões que você tem medicações específicas para matar alguns tipos de vírus, mas a maioria dos quadros virais é repouso, tratamento de suporte, hidratação, alimentação, e o próprio organismo vai dar conta de resolver aquele quadro. Então, assim, ele já ia melhorar. Um antibiótico não mata vírus. O antibiótico só mata bactéria. Olha bem. Olha como é que a gente é cabeça dura. Então, mas aí o pior de tudo é quando ele vai no profissional de saúde. O profissional de saúde orienta, mas ele escolhe não ouvir. Né? Para que foi, então, né? Ele escolhe ouvir as vozes da cabeça dele, né? Baseado nos conhecimentos empíricos dele, e ele acha que o nosso conhecimento não tem valor. Então é difícil. Com relação ao uso do antibiótico de verdade, né? A pessoa realmente precisa, né, doutor? É importante realmente essa questão de tomar na hora H. No tempo Todas as certo. medicações a gente tem que tomar na hora certa. Todas as medicações a gente tem que tomar na hora certa. 8 horas é 8 horas. Não é 8h30, tá? Agora, os antibióticos são os que mais a gente percebe esse efeito do uso irregular. Porque toda medicação ela funciona da seguinte forma. Você está com a concentração no seu sangue do antibiótico que está em... Como é que eu vou exemplificar? Vamos lá. Antes de você começar a tomar um antibiótico, a concentração no seu sangue está em 0. Para você ter uma dose eficaz, a concentração, vamos supor que tem que ficar entre 5 e 10. Aí você começa a tomar de 8 em 8 horas, depois ali da terceira dose, você chega na concentração de 7. Aí a dose está eficaz. Aí está matando a bactéria. Se o antibiótico ele é feito para você tomar de 8 em 8 horas...
quando dá 8 horas, é porque a concentração do sangue foi caindo, porque ele foi sendo eliminado pelos rins, pelo fígado, pelo metabolismo. Essa droga foi saindo do organismo e a concentração do sangue vai caindo. E aí você precisa tomar uma dose de reforço. Entendi. Para que você mantenha a concentração no sangue de uma forma homogênea ao longo dos 7, 10, 14 ou 21 dias preconizados, para que você tenha um efeito ali persistente para matar a bactéria. Entendi. Agora, se você pula uma dose, o que acontece? A concentração cai abaixo de 5, cai abaixo da concentração inibitória mínima. Volta Nesse tudo de momento, novo. as bactérias conseguem se replicar. E geralmente você tem ali uma força que, nos primeiros dias, as bactérias que morrem são aquelas que são mais sensíveis ao antibiótico, são as que morrem primeiro. Ah, é? É. As que são um pouco mais resistentes demoram mais para morrer. Então elas vão ficando para o final, elas vão sobrevivendo. Por isso que você precisa de um tempo mais prolongado. Se você para com o antibiótico antes, essas bactérias que são um pouco mais resistentes, elas começam a se replicar. E não morrem. Então você vai ter uma população clone daquela bactéria que era mais resistente ao antibiótico. É muito sério, meu povo. E é assim que você vai gerando essa resistência. Aí Olha você fica bem. com aquela bactéria, voltei a tomar um antibiótico, mas aí eu completei os 10 dias e eu não melhorei. O antibiótico que o médico receitou foi errado. Culpa ainda do médico. Sempre é culpa do médico. Nunca dele. Sempre faz assim, peraí, vamos conversar. Você tomou esse remédio direitinho? Conforme ali a dose certa. Não, teve uns 2 dias que eu dei uma falhada. Tá. Aí a culpa é do médico também. Entendi. Você acha, doutor, que o paciente hoje em dia está se medicando demais por conta da agitação da vida moderna? Cara, hoje preciso tomar remédio às vezes para dormir. Precisa de um remédio para acordar e de um remédio para dormir. A rotina moderna tá assim. Eu vou te falar que a gente ainda vive no interior, é menos. Eu fico Agora, pensando isso. São Paulo, a nível de cidade grande, o estresse, a São doideira. Paulo, isso que eu estou falando nem é piada. É verdade. As pessoas usam diversas medicações, suplementos e substâncias naturais ou controladas para conseguir render mais ao longo do dia. Só que ela faz um excesso dessas substâncias ao longo do dia. Chega à noite, a cabeça está a 1000. E aí você não consegue relaxar. E aí a pessoa precisa de uma outra substância para acalmar e conseguir dormir. Olha bem. E isso tudo é porque a pessoa vive numa rotina tão acelerada, tão estressante, que ela não consegue ter ali um tempo de qualidade com a família, ela não consegue ter um tempo para uma atividade física, ela não consegue ter um número de horas necessária para dormir. E assim, cada um tem um motivo. Às vezes a pessoa tem ali uma classe socioeconômica C, D, tem que ter ali 3 empregos diferentes e a pessoa acorda 4 horas da manhã e chega em casa 8 horas da noite. Né? Ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que cuidar dos filhos e fazer dormir, o almoço para né? levar a marmita para o serviço. Aí você tem o outro extremo também, que é um empresário que é muito bem sucedido economicamente, mas ele só é muito bem sucedido economicamente porque ele dá o sangue. E ele tem uma rotina parecida com essa do sujeito que acorda às 4 da manhã e dorme às 8 da noite. A diferença é que ele tem muito dinheiro, mas a falta de tempo é igual e o nível de estresse é alto. É alto. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a enxergar que a gente consegue ajudá-las a curto prazo com medicação? Consegue. Mas você está forçando o seu organismo e chega uma hora que a corda arrebenta. Então eu preciso fazer com que você enxergue que dentro das suas prioridades, dentro das suas possibilidades, a gente tem que encontrar ali um ponto de melhoria. E precisa. Precisa. Você vê que aqui, numa cidade interior, a gente tem essa, né, essa agitação. Imagina, Deus me livre, eu jamais moraria numa cidade grande, Michel. A gente reclama desse trânsito aqui da Cardoso, que às vezes a gente perde 20 minutos para chegar em casa, já chega como se fosse uma eternidade, né?
Eu tenho uma prima que mora no Rio de Janeiro, que ela morava na Barra, trabalhava na Zona Sul, ela levava 3 horas ao dia no trânsito. Nossa. Dentro da mesma cidade. Isso é um absurdo, gente. É um tempo de você ir para academia, tirar um cochilo. Sim. Né? 3 horas dá para você fazer as duas coisas. Você falou bem aí, cochilo. Cochilo depois do almoço, para quem pode, faz bem à saúde, Michel? Depende. Depende do cronotipo da pessoa, que é uma outra coisa que é interessante de você pesquisar para entender qual é o seu. Geralmente com um médico especialista em sono, mas você fazendo uma pesquisa rápida ali, tem testes rápidos só para você entender. E às vezes você nem precisa de teste, você só precisa de uma questão de autoobservação. Eu sei qual é o meu cronotipo por observação. Eu também. Acordo 4h30 da manhã, vá para lá, para cá, para lá. Aí, quer dizer, dá o almoço, dá o soninho da beleza. Então. Coisa de 15 minutos, 20 minutos. Então, e aí você vai fazendo uma questão de tentativa e acerto. E aí, assim, para você o cochilo depois do almoço te ajuda? Muito. Ajuda. Agora, tem gente que quando tira o cochilo depois do almoço... Acaba, né? Acaba totalmente a energia. Eu já ouvi falar. Fica meio que em órbita bêbado o resto da tarde. Porque a pessoa não consegue. Existem as pessoas que são mais ativas de manhã, são as matutinas. Existem as pessoas que são mais ativas no fim do dia, que são as vespertinas. Existem as pessoas que são o contrário, que são as notívagas. Fica a noite toda. E são aquelas pessoas que, não porque elas nasceram assim, às vezes a vida delas foi fazendo com que elas se tornem daquela forma. Vigia noturno, profissionais de saúde de plantão noturno, né? As pessoas se sentem bem durante a noite. Eu tenho não te cortando, eu tenho uma sobrinha que ela fez direito, sempre foi muito estudiosa. E ela falava para mim, tia, eu não consigo estudar de dia. Eu gosto de estudar à noite, de madrugada. Eu falei, gente, mas você não descansa. Tia, eu não consigo, eu gosto de estudar. É o cronotipo dela. E é muito interessante a pessoa começar a enxergar isso, porque eu e você, que somos pessoas matutinas, não adianta a gente tentar colocar a academia às 6 horas da tarde. Não vai rolar. Eu acho mais fácil eu acordar 5 horas da manhã para ir para a academia do que estar na academia às 6 horas da tarde. Sim. É menos sofrido para mim acordar mais cedo do que ir para a academia à noite. Existe um medicamento, Michel, como é que é o nome? Aquele que eles dão até para criança. Ritalina? Não. Um que é para dar um soninho, para criança dormir. Passiflora? Não, um outro. Maracujina? Mais ou menos isso aí, mas não é esse. Existem muitas medicações. Dramin, melatonina. Melatonina, justamente. Eu estou te perguntando porque eu sei que você mexe também com essa parte de medicina de sono. Melatonina é o hormônio natural do sono. Existe a sua indicação e não é uma medicação que tem a sua contraindicação e os seus efeitos colaterais. É isso que eu ia perguntar. Porque existem muitas pessoas que têm o sono tranquilo e mesmo assim, não, vou tomar essa tal de melatonina. Mas a gente tem que entender por que a pessoa dorme mal. Se você tem um perfil, por exemplo, um idoso, que não tem uma questão de ansiedade, que tem uma rotina tranquila e ele tem simplesmente uma queda de produção de melatonina com a idade, essa pessoa é um candidato para fazer uma reposição de melatonina. Agora, se o seu problema é que você tem um transtorno de ansiedade e você não consegue relaxar a sua mente para você pegar no sono, melatonina não é a medicação para você. Eu tenho melatonina azóia. Porque é só deitar na caminha que o soninho vem, graças a Deus. Então a gente tem que entender por que a pessoa tem uma dificuldade para dormir, para eu conseguir entender o que essa pessoa precisa de tratamento não medicamentoso e de tratamento medicamentoso. Por isso que a gente precisa desse tempo de escuta. Se você, para eu fazer uma consulta de 5 minutos, assim, eu tenho uma dificuldade para dormir. Tá bom, toma aqui um Rivotril. Tchau, próximo.
Entendeu? Eu tenho dificuldade para dormir. O que acontece com você? Você tem uma dificuldade para pegar no sono ou para manter o sono? Como que é a sua rotina? Você trabalha com o quê? Você acorda que hora? Você está fazendo alguma atividade física? Você é uma pessoa mais estressada, mais acelerada? Você se considera uma pessoa muito preocupada? Quais são os remédios que você está usando? Quanto de café que você toma no dia? Só para responder todas essas perguntas que eu acabei de falar, é 5, 10 minutos de consulta. Aí a medicina virou dessa forma aí da correria, né? Mais um protocolo do que uma escuta de... mas aí não é medicina, aí é balcão de farmácia. A mesma entendeu? coisa. Eu tenho uma insônia, me dá um remédio para dormir. Isso daí não é medicina. Isso é você tratar apenas o sintoma. Eu tô com dor nas costas. Me dá aí um remédio de dor. Qual que você me recomenda? Esse daqui. Tá bom. Mas não quer saber o motivo. Qual é o motivo da sua dor? Se é coluna, se é pulmão, se é isso, se é aquilo. Nessa situação que eu acabei de dizer, não interessa o motivo da dor. Eu tenho uma dificuldade para dormir. Tem um suplemento aí que ajuda a dormir. Tem esses 3 aqui, ó. Qual que você quer? O pessoal fala muito bem desse. Então eu vou levar esse. É muito triste, gente. A gente precisa estar atento a tudo isso. Michel, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Nossa, foi muito bom essa questão do antibiótico também que a gente conversou, né, para esclarecer, chamar a atenção das pessoas, né? Pelo amor de Deus, gente, né? Vamos se cuidar de verdade, né? Você gasta dinheiro, você, né, prejudica a sua saúde. Então, procura um profissional, escuta o profissional. Dá uma chance. Dá uma chance para ele mostrar para que veio na sua vida, né? Lembrando que o Dr. Michel atende no edifício Infinity, ali na rua 10 de Maio, 5º andar. A gente sempre coloca aí a propaganda, né, no intervalo, onde você pega todos os detalhes. Segue o Dr. Michel no Instagram, Dr. Michel Thanos, fácil de você seguir. Lá ele também dá muitas orientações e você faz o seu check-up, né, faz a sua consulta com ele. Não espera sentir dor, não, né? Não espera coisa... Procura manter a sua saúde em dia, que o ganho maior é todo seu. Obrigado, doutor, e até a próxima semana, se Deus quiser. Até semana que vem. Vamos para o rápido intervalo, doutora Paula, já, para bater aquele papo sobre a saúde da mulher. Aguarde. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança, o Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na rua 10 de Maio, número 500, sala 515, edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração. Olá, estamos de volta com ela, nossa ginecologista, aqui do nosso Pode Vida, que tem sempre tantas informações bacanas pra gente, né? Doutora Paula Ávila, Olá. Nossa querida doutora Paula, que além de ginecologista, é obstetra, especialista em tratamento de mulheres, né, de 40 mais, com Isso. muita... Tudo que é mais de novo, moderno, entendeu? A gente tem lá. Estuda muito. Sim. Estuda muito, né? Muito Doutora, curso. hoje o assunto é muito interessante, porque quem já não teve, assim, né, alguma vergonha de falar a respeito do que realmente sente, porque mulher, né, tem mulher e mulher, né? Então, eu queria que você falasse, assim, pra gente... Quais as queixas íntimas, né, que as mulheres fazem e que têm vergonha de contar? Olha, são várias, né? E assim, é muito o que você falou, né? Vai de mulher para mulher. Eu percebo que tem umas que falam abertamente sobre a sua vida íntima, assim, mas tem outras que têm vergonha
só de explanar, Aham. né? Mesmo ali, eu tento sempre, né, conversar, olha, aqui é um ambiente seguro, você pode compartilhar, mas eu sinto que elas têm medo de verbalizar. Vergonha Aham. até de verbalizar Isso. sobre o que sente, sobre até os seus desejos ali, porque tem muitas inseguranças, muitos mitos ainda em relação à saúde íntima, à sexualidade feminina. Tem todo também um tabu, né, religioso ali Tem. por trás. Então eu pego muito isso assim de mulheres que vêm, né, às vezes com esse receio ali pela criação, às vezes, né, mais autoritária, que a família não conversava. E aí ela leva isso para si e tem vergonha, né, de falar isso com o parceiro e também até comigo, com o ginecologista. E aí eu tento sempre ir orientando, olha, se você não, né, não se abrir, você não falar o que você está sentindo, como é que eu vou poder te ajudar, né? Então é todo um trabalho ali que a gente vai fazendo, de orientar também, né? Até explicar mesmo a anatomia. Muitas mulheres não conhecem a sua própria anatomia, Não, né, corretamente. Então, assim, é todo esse trabalho ali em torno de levar ela a um autoconhecimento. No caso, doutora, qual seria, assim, as queixas, né, íntimas mais comuns que as mulheres Sofrem. Acho que o disparado ressecamento, o ressecamento, né, íntimo, e aí isso também vai pela dor na relação, né, são as principais queixas. Outras já têm essas queixas estéticas também, seja ali por uma flacidez da vulva, se incomodam, são mulheres mais vaidosas, um escurecimento, né, escurecimento também é muito comum, né, muitas mulheres se queixam do escurecimento. Tem aquelas que por ter aqueles, né, os pequenos lábios aumentados, sentem dor na relação, um desconforto ao usar uma roupa, mas eu acho que o disparado é isso, é a dor, e o escurecimento e o ressecamento. No caso do ressecamento, ele só acontece na menopausa, doutora, ou pode acontecer antes? Ele é muito comum na menopausa, né? Segundo a literatura, cerca de 70% das mulheres na menopausa sofrem com um negócio que a gente chama de síndrome urogenital da menopausa. Isso é o quê? Essas doença, né, que é causada pela baixa, principalmente do estrogênio, ali na região íntima. Isso se manifesta por a vagina ela vai ficando mais encurtada, a mucosa vai ficando fina, frágil, e isso causa esse ressecamento, uma dor na relação importante, piora sintomas urinários também, né, tudo direitinho. Então, é uma síndrome, ela tem essa causa, mas tem tratamento. Mas não é exclusivo de mulheres na menopausa, tá? Tem outros fatores que podem estar causando também ressecamento. Eu pego muita menina nova que tem ressecamento, por exemplo, por uso de pílulas orais. As pílulas contraceptivas. Também dá. Muitas pílulas, por fazerem um bloqueio hormonal, levam a esse ressecamento. E aí a gente avalia a troca do método ali e quando a gente retira, melhora. Então, tem essa questão de uso de medicações, como as pílulas orais, mulheres no pós-parto, no puerpério, na amamentação. Isso também tem um fator hormonal ali, né? Porque o hormônio da amamentação bloqueia os hormônios femininos. Então, faz como se fosse uma menopausa ali, né? Então, faz esse ressecamento também. E outros fatores, como algumas doenças de base. Então, um distúrbio da tireoide, uma diabetes compensada, por exemplo. Então, não é exclusivo. Como eu falei, mulheres de qualquer faixa etária pode ter, mas o que é importante a gente dizer é que ressecamento é comum, mas não é normal. E tem tratamento. O ressecamento também, ele é muito confundido, talvez, de forma errônea pelos homens, como falta de libido. Falta de prazer ou de não desejo. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São mecanismos diferentes. A mulher pode estar lá com desejo, né? Com vontade de ter relação, com a libido em alta. Mas a região íntima está sofrendo com aquele ressecamento por fatores, como eu falei, hormonais ou de doenças de base, alguma outra coisa. Então, lubrificação não tem relação direta com desejo. Pode ter algum fator físico que está impedindo essa mulher de ter uma lubrificação adequada. E aí, como a gente falou, tem tratamento. Se é pela baixa de hormônio, a reposição hormonal, tanto sistêmica quanto existe também medicações que a gente usa via vaginal para melhorar
ali esse trofismo, essa saúde da mucosa, desde estrogênio tópico até hidratantes vaginais também. E hoje o que a gente tem de mais moderno, e eu tenho no meu consultório, é o laser íntimo, Você que o laser é maravilhoso, assim, ele por fazer essa regeneração da mucosa, estimular o colágeno, ele puxa mais água para o tecido, então o tecido volta a ficar hidratado, volta a ficar saudável e volta a ter lubrificação. Tem paciente que fala mesmo, assim, foi mais de uma, por isso que, assim, parece que elas até se conversam assim, mas não, porque eu não se conheço. Nossa, doutora, fiz a sessão do laser, tive relação, parecia até uma cachoeira. Já teve umas que já falaram isso. E realmente é isso, assim, melhora e muito a lubrificação. Então, assim, se você está assistindo, se identificou... Laser. Não, eu já tive paciente que chegou, assim, desesperada lá, por quase querendo separar do marido, porque... não conseguia ter relação, sofria, sentia dor. Porque dá dor, né, Porque dá dor, e aí o marido também, às vezes, não entende aquilo, outros são compreensivos, falam, vamos lá, busca ajuda. E aí, quando a gente fez todo o tratamento, né, com a terapia de reposição, fiz esses tratamentos para estimular a saúde ali da mucosa íntima, tanto suplementos via orais quanto vias vaginais, e a sessão do laser, nossa, quando ela chegou lá, ela e o marido, no final da terceira sessão, assim... outra vida, porque assim, não é para ter dor. Não é para ter dor, né? Quando é que, como eu sei que a dor na relação não é normal, doutora? Sempre. Nunca é normal. Nunca é normal. Dor, as mulheres normalizaram muitas dores, né? E dor na relação nunca é normal. Sempre tem uma causa e a gente tem que identificar o que é. Pode ser o ressecamento. Às vezes esse ressecamento faz machucadinhos, que a gente chama de fissuras íntimas. Né? Pode ser trauma também, né? Às vezes uma mulher que às vezes já sofreu um abuso, ou até pela religião, ela é mais... né, tensa em relação a isso, e aí que é uma coisa que a gente chama de vaginismo, né? E na hora da relação trava ali, né, a região íntima, e isso pode provocar dor. Não sabia. Que é o vaginismo, que é a contração involuntária ali da região íntima. Ou geralmente é trauma, é mais comum. E aí, na hora da penetração, isso acaba ficando mais doloroso, porque a mulher contrai mais. Então, dor nunca é normal. Sempre tem uma causa, e se tem uma causa, tem tratamento. É normal, doutora, a mulher perder líquido, urina? Vamos falar a verdade aqui, urina. Na hora da relação? Não é normal. Não perder né? xixi nunca é normal em nenhuma situação. Né? Seja na hora da relação, seja na hora de tossir, espirrar, rir. Então, assim, se você está tendo essa perda de urina sem você querer... é porque está tendo uma fraqueza, uma deficiência da região ali do assoalho pélvico que sustenta, a gente tem os esfíncter que sustenta o xixi. Então, se você está tendo essa perda, é porque essa região íntima ali está fragilizada. E uma coisa também, todo mundo acha que perder xixi é questão de mulher mais velha. Menopausa. Não, só após menopausa. Não, ela vai ficando mais comum após menopausa justamente por essa síndrome que eu falei mais cedo, a urogenital da menopausa pela queda do estrogênio. Mas eu já tratei pacientes na faixa dos 20 anos com perda urinária. Nossa. Com perda urinária, porque tem outros fatores. Gestação, parto, independente se foi parto normal ou cesárea, obesidade, outros fatores também de constituição da mulher. Mas perder urina pode ser comum, mas também nunca é normal. E aí a gente tem tratamento, inclusive o laser íntimo, ele tem um protocolo. Que eu ia te perguntar. Ele tem esse protocolo também para perda de urina e é maravilhoso. Aí tem pacientes que já param de perder urina na primeira sessão, outras só ao final do tratamento. Né? Ontem mesmo eu fiz um laser numa paciente que ela veio só para a sessão de manutenção. A gente já fez o protocolo inicial e ela está fazendo a manutenção. Ela tinha ressecamento, perda de urina e veio para manutenção maravilhosa mesmo, só manter os benefícios. Já tem relação sem dor, lubrificada, não perde mais urina. Ô, gente, não dói. Não dói. Eu estava vendo a doutora fazer. Tá direto lá no seu feed, não tá? Sim, tá sim. Tá no tá feed lá lá do Instagram dela, esse procedimento.
Então, você vai ver que a pessoa não sente nada. Não dói É nada. É rapidinho. rápido no consultório. Você sai, faz as suas atividades normais. A única coisa que a gente pede é abstinência, né, sexual por 5 dias após o procedimento e evitar se mergulhar em piscina, praia, essas coisas. Mas, fora isso, vida normal. Vida que segue. Não precisa de cirurgia e você consegue recuperar sua qualidade de vida, sua liberdade. A pipita envelhece? Envelhece, Como gente. tudo envelhece, A gente gente. tem colágeno no rosto também, no corpo. A região íntima também é pele, é mucosa, sofre com a queda do colágeno, do estrogênio, de tudo. Só que hoje, né, os tratamentos da ginecologia estética e regenerativa servem justamente para retardar, corrigir. Isso vai desde fins estéticos, como eu falei, eu me incomodo com a flacidez da vulva, mas também tem esses fins medicinais, porque essa perda do assoalho ali, da sustentação, leva a esses sintomas, como a queixa urinária, o ressecamento, uma flacidez vaginal, então a mulher às vezes para de ter uma sensibilidade ali na hora da relação, né? Às vezes um ressecamento daquela pele da vulva, então começa a coçar, né? Então tem esses sintomas de uma coceira ali pela pele ficar mais ressecada também. Então, tudo isso a gente consegue com esses tratamentos. Aí vai desde o laser, tem preenchimento, tem bioestimulador de colágeno para tratar a flacidez. Essa questão da pele escura, que também as mulheres reclamam. Sim. Também tem o laser também trabalha. O laser essa também parte. trabalha, a gente também faz aí, a gente usa o laser como ele faz microfurinhos na pele, que a gente chama de drug delivery, justamente para depois usar um produto de clareamento ali, entendeu? Para poder potencializar a ação. Né? Que aí a gente tem esse protocolo do clareamento, que é um peeling que a gente faz no consultório com esse microfurinho ali, que aí ele penetra mais profundo e faz o clareamento. Que bacana. Gente, hoje só falta agora eles criarem uma cirurgia, alguma coisa, pra gente voltar a ser moça de novo, virgem. Tem. Tem mesmo? Tem. Olha, gente, Existe cirurgia de reconstituição, né, de ímã, faz ali. Só que assim... Né? Pra quê? Vai ter a primeira relação, depois vai romper do mesmo jeito. Então, assim... Doutora, por que muitas mulheres têm candidíase de repetição? Elas ficam, né, aquilo assim, praticamente direto. É por conta da questão íntima de Pode ser, cuidado? Não de cuidado, né? Quando você tem qualquer infecção de repetição, como a candidíase, quer dizer que tem alguma coisa de errado ali no corpo, né? Isso pode ser por doenças da mulher, por exemplo, a diabetes favorece candidíase de repetição, porque a cândida é um fungo que gosta de açúcar. Então, eu já diagnostiquei diabetes através da candidíase. Então, tem esses fatores, mas também, assim, eu falo, a região íntima, ela tem os bichinhos, diversos bichinhos. Sim. A cândida é até um bichinho que naturalmente pode habitar ali a região vaginal. Só que quando esses bichinhos estão em desequilíbrio, que a gente chama de disbiose vaginal, né, que a gente perde os nossos bichinhos de defesa, que são os lactobacilos, os bichinhos ruins começam a crescer. E se você deixa o ambiente favorecendo ele, né, como eu falei, a cândida, ela gosta de açúcar, calor e umidade. Então, se você come muito doce, vive usando calcinha de lycra, roupa de lycra, tecido apertado, não deixa a sua região íntima respirar, você está criando um ambiente perfeito para a cândida. Então, o protocolo de tratamento de candidíase de repetição passa por diversos frentes. Então, a gente tem que avaliar a saúde geral da mulher, melhorar a imunidade geral, recuperar a imunidade íntima, avaliar também igual o ressecamento favorece a mudança de pH. Então, a gente tem que, às vezes, corrigir o ressecamento, corrigir o pH. Né? Não é sempre, às vezes, assim, é um problema ali da mulher. Quer dizer que alguma coisa no corpo dela está em desequilíbrio e a gente tem que ajustar esse equilíbrio. Eu não sei, uma vez eu ouvi algum comentário, doutora, que até o uso de antibiótico pode gerar candidíase. Olha só, porque, gente, como eu falei, existem os bichinhos do bem, que são os lactobacilos. Eles são o quê? Bactérias. Quando você toma um antibiótico, tô com uma dor de garganta, tomei um antibiótico. Ele vai matar a bactéria da sua dor de garganta, mas vai matar diversas bactérias do seu corpo. Do intestino, por isso que muitos antibióticos causam diarreia. E também mata
os lactobacilos ali vaginais. Então, você perde aquela defesa, e geralmente quando você toma antibiótico é porque você teve algum problema de saúde, a sua imunidade já está baixa. Cândida é um fungo oportunista, então é muito comum mulheres, após fazer um tratamento com antibiótico, apresentarem um episódio de cândida. Mas a recorrente é quando você tem 3 ou mais episódios dentro de um ano. E aí não adianta... De um ano? E dentro de um ano você teve 3 ou mais episódios de candidíase, aí a gente considera candidíase de repetição. E não adianta ficar assim, tive a candidíase, tomei o remedinho, que todo mundo toma por conta própria, e compra pomadinha por conta própria. Não adianta você ficar só fazendo isso, porque você não vai tratar a causa base. Você fica só um band-aid ali. Aí melhora um pouquinho, aí pensa, melhorei. Aí mês que vem, volta de novo. Então, assim... E entra nesse ciclo. Entra nesse ciclo e vai só dando resistência. A sua cândida vai ficando só resistente, porque cada hora você compra uma pomada por conta própria, aí ela vai ficando só resistente, então não pode. Tem que ter, como eu falei, um tratamento, é todo um protocolo de tratamento, tem todas as etapas, né? Então, tem a etapa de melhorar a sua imunidade, de suprimir o bichinho, recuperar a sua saúde vaginal. Então, não é só fazer aquela coisinha ali por conta própria que não vai resolver. Não está no protocolo hoje, mas eu sou atrevida, eu vou perguntar. Doutora, estimulante, né? Assim, remédio para tratar a impotência do homem, tem, né? E existe remédio para tratar a impotência feminina? Impotência, eu não sei se seria esse nome. É baixa da libido. A baixa do libido. Existe, doutor? Ainda assim, uma medicação específica, não. Já tem medicações em estudos, né, sendo avaliadas. A mulher sofre, né? Pois não podia ter enviado. Mas, né? assim, como eu sempre falo, a libido são diversos você fatores, falou. né? Então, assim, a gente tem que... Não existe a pílula mágica. A gente tem que identificar o porquê que está tendo essa queda da libido. Por exemplo, na menopausa, pela queda ali hormonal. A terapia de reposição hormonal, né? Não adianta nada a pessoa que está cansada, estressada, cortisol lá em cima, você não vai ter energia, desejo. Medicações, às vezes antidepressivos, podem tirar também a libido, né? Ou remédio para diabetes, para pressão. Então, tudo isso pode levar. Então, não é uma coisa única ali específica. Mas existem diversos suplementos que a gente usa que podem melhorar, assim, modular a sua energia e melhorar a sua disposição geral, modula a testosterona, então aumenta a sua testosterona natural e isso indiretamente ajuda na libido, como o fenogrego, a maca peruana, a tribulus terrestre, coenzima Q10, a maca peruana realmente é rhodiola boa? rósea. Sim, mas é isso, assim, não adianta eu só tomar a maca ali. Eu tenho que descobrir a causa, motivo, tudo situação errado ali, que outras coisas. Mas, em conjunto com o tratamento, são suplementos que a gente utiliza que ajudam, sim, na libido. Beleza, gostei. Gente, a doutora Paula atende lá no seu consultório em Bom Jesus, mas ela faz também consulta online, Sim. tá? Você pode entrar em contato, marcar sua consulta online. Eu acho legal a consulta online, doutora, no sentido seguinte... Porque, às vezes, a gente vai até a senhora. Aí, a senhora passa aquele monte de exame, né? Aí, isso aí, a gente pode quebrar o protocolo, assim, pelas consultas online. Sim. Porque aí, quando você for, né, para fazer um exame, para mostrar os exames... dá para fazer, às vezes, o tratamento de acompanhamento, né? Dá para muita coisa. Eu tenho pacientes de menopausa do Brasil inteiro, né? Que a gente faz esse acompanhamento de forma online. Então, assim, dá pra gente fazer diversos tratamentos de forma online. Né? Eu falei, às vezes, uma primeira consulta, vai ali presencial, ou... vai já tudo no online. Eu tenho pacientes do Brasil inteiro que a gente faz tudo online. Então, é possível, às vezes, pela praticidade ou pela distância. Sim. Lembrando que o consultório dela é maravilhoso. Falar nisso, eu já breve, falei com ela que ela vai fazer uma live de lá do consultório para cá. Né? Porque aí o pessoal vê o consultório. Já te falei isso. Vamos. E em breve a gente está na obra lá, né? Se Deus quiser finalizar aí a ampliação da minha clínica, com mais espaço, mais novidades para vocês aí, proporcionar mais conforto. Olha que coisa boa. Quando o médico é profissional, se dedica, né? Não tem. Consultório cheio, clínica cheia, tem que abrir espaço mesmo, Paula, porque senão não atende a todos. Meu amor, que Deus te abençoe, saúde para você. Todos nós.
Lembrando que a gente vai passar aí, né, para você o telefone e o Instagram, doutora Paula Ávila. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente, deixa também lá para ela, né, no Instagram dela, tá bom? O importante é você se cuidar do que é mais importante, que é a sua saúde, o seu bem-estar, estar bem com você. Se amar para que você possa amar o outro também. E se sentir amada, né? Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados, seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Olá, boa tarde, estamos de volta com o nosso Pod Vida, o podcast do Saúde e Vida, e com ela mais uma vez aqui conosco, doutora Lina, para falar da saúde dos nossos pets. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Gláucia, boa tarde, ouvintes da Rádio Itaperuna. TV Itaperuna, gente? TV Itaperuna. São quantos anos de rádio comigo? Nossa, eu já falei. Tem que me convidar pra festa de fim de ano de tantos anos que eu tenho de Rádio Itaperuna. E agora eu fiz confusão. TV Itaperuna. TV, rádio, tudo é de Itaperuna. Graças a Deus, né? Doutora, vamos lá. Quais os erros mais comuns que os tutores cometem sem perceber com os pets? Ai, meu Deus, a maioria das manias que os animais adquirem... nossa. Quem coloca as manias? Quem Somos que dá nós. as coisinhas que não deve? Quem é que deixa fazer as A coisas que a bagunça. gente fala pra não fazer? E quem é que deixa? É nós. São os tutores, são os responsáveis, né? Os irresponsáveis. Quando Também. você vê, tá lá, um cachorrinho passando mal, que você fala assim, não pode comer, e tá lá comendo pão. Tá na ração dietética e não melhora de jeito nenhum. Por quê? Porque ele come toda manhã junto comigo no café da manhã um pedacinho de pão, doutora, coitadinho. Eu falei, bota os grãozinhos da ração dietética dele e dá a ele, que ele não vai saber. Ele só receber da sua mão, tá tudo bem. verdade. Ele não vai saber se é pão ou se é ração. Quem dá pão é você. A maioria, então, dos nossos erros é com relação à alimentação que a gente dá de forma errada. Alimentação pets, e hábitos que a gente vai deixando, vai colocando uma vezinha só. E depois o animal acostuma com aquilo e porque quer fazer aquilo todo dia. Por quê? Porque você deixou uma vez. É igual, deixa subir na cama, deixa Sim. subir no sofá. Não aí é legal depois... não, Lina? Mesmo ele que é limpinho, dormir com a gente. Olha, o problema é uma hora ele está com dor, você vira na cama dormindo e ele te dá uma arranhada na cara. Entendi. Eu tô te falando isso porque eu já tive paciente que chegou lá com o maior arranhão na cara. O que foi? Ele tava sentindo dor, tadinho. Eu virei na cama, encostei nele, ele me arranhou. É. Eu conto, gente, coisa que aconteceu. Isso É. foi com Dona Sandra. O gato deu um maior arranhão na cara dela. Ele tava sentindo dor, mas se ele não tivesse ali dormindo na cama, ela não ia esbarrar nele e não ia levar arranhão. Nós, seres humanos, precisamos fazer um check-up com a nossa saúde pelo menos uma vez por ano. E os pets não estão sentindo nada tão de boa? Precisa passar por um check-up também, doutora? Os cães adultos, os gatos adultos, pelo menos uma vez por ano. Eu aconselho sempre aos nossos clientes, aos nossos pacientes, vai vacinar. Quando vai vacinar,
leva, gente, um monte de perguntas, o que você quiser, o que você tiver de dúvida, aproveita aquele instante ali que você faz a vacina e ganha uma consulta, porque o médico veterinário tá ali, é médico veterinário que vacina, ele tem condição de te orientar sobre tudo isso. Agora, filhotes e cães e gatos idosos, aí já tem que fazer 2 vezes por ano. O filhote, durante o acompanhamento de vacinação, você também vai tirando as dúvidas. Vai tirando as dúvidas sobre adestramento, igual nós falamos na semana passada. Você vai tirando as dúvidas de alimentação, do que pode, o que não pode, e de como fazer com que o animal fique no seu lugarzinho quietinho, como é que o gato... o que você pode dispor para ele ingerir mais líquido, beber mais água, já introduzir os sachês, introduzir aqueles churuzinhos, aqueles patezinhos para ele beber mais líquido. Tudo isso, essas orientações todas você recebe do médico veterinário quando você vai na vacina. Agora, quando está idoso, você vai 2 vezes por ano. Você vai vacinar e vai fazer uma bateria de exames. Hemograma, perfil renal, perfil hepático, pelo menos uma vez por ano. Vacinação e a bateria de exame, que aí você já está acompanhando e vendo a saúde do seu animal de forma completa, né? Certo. No caso, doutora, como que a gente também pode identificar, assim, em termos... Porque a gente, quando passa mal, quando está sentindo alguma coisa, a gente fala, o animal, ele, apesar de demonstrar, né? Mas quando demonstra, é porque já está doente, né? Às vezes aí existe alguma forma, algum sinal que os animais dão com relação, assim, para evitar uma situação, assim, vamos dizer, mais precoce? Você pegar logo no começo? No início. Olha, o animal vai ficando apático, o pelo vai ficando sem brilho, os olhos vão ficando sem brilho, você vê que o animal às vezes está comendo menos, você tem que observar sempre como é que está a urina, como é que estão as fezes, tudo isso vão te sinalizar. Mas essa assim, você vai assim, gente, o pelo do meu cachorro era tão bonito, ou o pelo do meu gato era sempre tão brilhoso, o que está acontecendo? Você vai vendo que tem alguma coisa errada ali. E os olhos também. Os olhos dos animais estão sempre lubrificados, sempre brilhosos. Quando não estão assim, você começa a preocupar. Lina, doideira, hein, gente? Vai começar a observar mais o Charlinho. Vai chegar em casa hoje, vai revirar ele Vou todinho. mesmo, vou. Se ele deixar, né? Lina... É verdade que um ano de cachorro, um ano de vida no cachorro equivale 7 do humano? Não. Isso aí era usado como base antigamente. Agora, a gente já sabe que cães de raças gigantes, grandes e gigantes, chegam à puberdade mais tarde e envelhecem mais cedo. Cães de raças pequenas e mini entram no cio mais cedo e envelhecem mais tarde. Duram muito mais, assim como o gato. O gato também, gatinha novinha, tá entrando no cio, cruza e tem filhote, gente, cuidado. 6 meses entra no cio, já tá cruzando, já tendo filhote. E 6 meses? 6 meses. E gatinho novinho também, começou a descer as bolinhas, já começa a fugir. Então, a gente tem que prevenir. Se você for castrar, vamos castrar antes. Antes que comece a marcar, fazer xixi pra tudo quanto é lado. E antes que tome gosto pela coisa também, senão depois fica terrível. Como é que segura? Como é que segura? Difícil. E as raças médias, o negócio assim, as raças médias, a gente poderia fazer essa equivalência, que aí com 7 anos, 7 vezes 7, 49, já é uma pessoa de 50 anos, mas com as raças grandes, mais novos, eles já estão assim com a cara russa, ficando mais lentos, com mais dificuldades de locomoção, tendo problemas dentários. Então, as raças grandes e gigantes envelhecem mais cedo. E os mini, os piquititinhos, lá com 12, 13 anos e pulando amarelinha como se não tivesse nada. Você fala assim, meu Deus, como é que pode? Esse cachorro não parece ter isso tudo de idade. É verdade que os gatos só caem em pé?
Ai, Jesus, que mentira, meu Deus. Cai em pé, assim. Não. O gato, ele tem uma distensão maior de pele, né? Que ele pode, tipo, abrir, assim, igual o pessoal fala Um paraquedas. paraquedas. Igual Mas não existe isso. Não. E ele cai e machuca, e se quebra todo. Quebra isso aqui quando bate de cara no chão. Então, a gente tem que prevenir. O que é verdade, Glaucia, é que o gato não tem noção. Ele lá gosta de andar perigoso. Não é que gosta de andar perigoso. Ele não tem noção que ele tá passando naquela beiradinha daquele prédio lá no 7º andar, no 8º andar, e que ele pode cair lá embaixo. Aí passa uma borboleta, ele tenta pegar a borboleta e cai lá embaixo. Então, ele não tem noção de altura como um bebezinho não tem. Por isso que todo mundo que tem animal, que tem criança no prédio, você logo vê que tem lá tudo telado. Pro bichinho não cair lá embaixo. É igual o meu caso, ainda mais ele, eu não deixo de jeito nenhum. Pois é, lá em casa é tudo telado. Doutora, e é muito bom que é uma segurança pra gente, né? Você fica tranquila. Não só pra gente, né? Mas também com relação ao nosso animal, como outro animal também vir na nossa casa, né? Querer fazer bagunça. A minha, que parece um cachorro, eu chego lá embaixo conversando, ela fica em pezinha no parapeito da janela e mia. Parece um cachorro. Doutora, pra gente encerrar, quais sintomas exigem atendimento de emergência, que você tem que correr pro veterinário? Ai, chega, dói. Hemorragias. A hemorragia até na diarreia. Fez diarreia 1, 2, 3, 4 vezes, apareceu sangue, vamos correr. Vamos correr, porque pode aumentar, desidrata, hemorragia nasal, qualquer que seja hemorragia. Perda sanguínea é sempre preocupante. Sangue na urina, sangue em algum orifício, né? Nariz, dente. Nas fezes, tudo. Nas fezes é sempre preocupante. Dispneia, o animal com dificuldade para respirar. Quando é verão, o animal que começa a arfar demais e ficar todo duro, que é a intermação, né? Que é a de calor excessivo. E os atropelamentos e envenenamentos, né, Glaucia? Que é o que mais faz a gente correr e é uma tragédia, porque às vezes o animal tá junto com o dono, na guia mais comprida, deu uma bobeada. Esses dias eu tava ensinando a minha neta, assim, vovó, por que toda hora a senhora me passa para cá? Falei, porque eu sou grande, eu tenho que ficar na beirada e você tem que ficar no cantinho, tem que ficar protegida. Assim a gente faz também com os animais quando a gente anda, quando a gente passeia com os animais. Sempre pro lado de dentro, né? E você pro lado de fora da calçada, porque ele não pensa, vem uma moto assim, dá aquela puxão assim, e enfia na frente de uma moto, ou passa um outro cachorro, ele dá aquela pulada assim e pode ser atropelado. Assim como se o animal ficar solto, né, Glaucia? Se deixar o animal zanzando na rua. Infelizmente, Glaucia, aqui perto da TV Itaperuna, nós tínhamos vários animais, eu fazia hidroginástica aqui ali pertinho, e nós tínhamos vários animais que eram alimentados por uma amiga ali, e agora você pode ver que deve ter, se tiver uns 2 ali, são muito, que a maioria foi atropelado. Eu, quando vinha para hidroginástica, que eles vinham a moto, eles começavam, eu dava um grito, eles voltavam todos, porque eles estavam criando esse hábito. Eles correm atrás de uma moto, vem a outra, pum. E é aquilo, né, Lina? Eu vejo assim, é uma coisa de consciência, né? Responsabilidade. As pessoas precisam ter responsabilidade. Quem tem um animal tem que preservar a saúde do animal, deixar o animal quietinho em casa. Se for sair com guia. Esses dias fiquei muito triste, porque muitas pessoas estavam reclamando que próximo ali do hospital existia um morador de rua que tinha um cachorro e esse cachorro saía mordendo Deus e o mundo. Não sei como é que está ainda. Moradora. Moradora. Não sei como que está hoje essa situação, se aprenderam o animal, se não aprenderam. Mas, assim, também é permissão da dona, porque eu acho assim, você tem um animal, você vê que seu animal é agressivo, mas eu acho que ela era alcoólatra, não sei, então é difícil, uma coisa vai, né, puxando a outra. Mas quem tem consciência sabe que é importante você manter o seu animal na as pessoas coleira. que vivem na marginalidade, né, à margem da sociedade, aquelas pessoas que têm algum vício, e elas não tomam conta nem delas próprias, gente. Como é que elas vão ter um animalzinho? E aí a pessoa, eu fico com pena do cachorro. Pena mesmo, tira ele dele, porque ali são dois
duas vidas vulneráveis, tanto o do ser humano quanto a vida animal. O que ele cuida? Cuida nada. Na hora que ele tiver, né, doidão, ele não cuida nem dele. Como é que ele vai lembrar de cuidar do animal? Essa história aí mordeu algumas pessoas, rasgou roupa, rasgou a perna de uma moça. Tem, né, aqui em Itaperuna, uma equipe de pessoas que trabalham na proteção, foram lá, buscaram a cadela, tentaram ajudar também a pessoa que era a responsável pela cadela, levaram, arrumaram e tudo, mas daí há 2 dias ela tinha ido embora de novo, mas a cachorra ficou. Que bom. A cachorra ficou, aí tá sob guarda, sob tutela, e vai ser alimentada, vai ser cuidada, e menos risco, né? Porque depois a pessoa fica com raiva, né? Dá uma paulada, machuca. Ou dá um veneno. Né? Existe também, né? E aí machuca e leva a vários outros problemas. Então, vamos evitar, vamos tomar conta. É muito difícil, porque a pessoa não pode ser levada à força, tem que ser pela livre e espontânea vontade dela, mas como a pessoa, nessa situação, ela não tem consciência nem do cuidado de si mesmo, né? Do cuidado corporal. Quanto mais ser responsável por um animal. Verdade. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Já está acabando? Já Meu Deus, acabando. Nem parece. Voa o tempo. O tempo voa. Olha, próxima semana? Se Deus quiser. Ou é a Larissa? E aí depende, né? Vamos ver o que a Larissa tem para trazer pra gente. A Larissa tá sem voz, tadinha. Pois é. Tá esse tempo também doido, né, Lina? Muita gente. Que Deus te abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje.